Amigos, hoje temos uma história incrível para compartilhar enquanto continuamos seguindo a coragem de Martinho Lutero, conforme descrito no livro O Grande Conflito de Ellen White. Como você deve se lembrar, Lutero ganhou a ira da Igreja Romana por pregar e ensinar a verdade bíblica sobre a salvação. Ele enfrentou julgamento em Augsburg, Alemanha, onde se levantou na força de Deus e fez uma apresentação clara, concisa e convincente. Recusando-se a retratar os ensinamentos bíblicos, Lutero prontamente se retirou e escapou a cavalo na manhã seguinte. Os inimigos de Lutero ficaram furiosos e instaram o Papa a excomungar o herege. No entanto, Lutero permaneceu fiel e, quando chegou uma bula papal condenando-o, ele a queimou publicamente. Ele continuou, determinado a pregar o que Deus havia revelado a ele por meio de sua palavra. Em pouco tempo, um novo imperador, Carlos V, ascendeu ao trono da Alemanha, e os representantes de Roma rapidamente parabenizaram o jovem imperador e o encorajaram a usar seu poder contra a crescente reforma, incluindo um decreto imperial condenando Lutero à morte. No entanto, o eleitor da Saxônia, um poderoso nobre alemão, instou o jovem imperador a não tomar nenhuma ação contra Lutero até que ele lhe concedesse uma audiência. Naquela época, um conselho nacional, conhecido como a Dieta, estava prestes a se reunir na cidade imperial de Worms. Foi aqui que, pela primeira vez, os príncipes da Alemanha se reuniram com seu jovem monarca em uma assembleia deliberativa oficial. Havia questões e interesses importantes a serem considerados, e dignitários da Igreja e do Estado de todo o reino reunidos para este Conselho Nacional. Ellen White descreve a cena assim: fidalgos seculares de elevada linhagem, poderosos e ciosos de seus direitos hereditários, afetados de sua consciente superioridade em ordem social e poderio, cavalheiros da corte e seus partidários armados, e embaixadores de países estrangeiros e longínquos, todos se achavam reunidos em Worms. Contudo, naquela vasta assembleia, o assunto que despertava o mais profundo interesse era a causa do reformador saxônio. Enquanto os poderes de Roma trabalhavam vigorosamente para impedir que Lutero se dirigisse à Dieta, Deus prevaleceu e o reformador foi convocado para comparecer perante esta augusta assembleia. No entanto, Aleandro, o legado especial do Papa, a quem o caso de Lutero havia sido confiado, instou o imperador a permitir que ele se dirigisse à Dieta antes de Lutero, o que o jovem governante concedeu. Foi um dia de orgulho para Aleandro. Somos informados que ele possuía o dom da eloquência e ergueu-se à altura da ocasião. Com todo o prestígio do saber e da eloquência, Aleandro se pôs a derribar a verdade. Nos erros de Lutero há o suficiente, declarou ele, para assegurar a queima de 100.000 hereges. Ele continuou lançando acusações infundadas contra o reformador e tentou lançar desprezo sobre os que seguiam os ensinos de Lutero, chamando-os de insolentes, ignorantes, degradados, pervertidos, imprudentes, pequenos em número, fracos e outros rótulos depreciativos. Comentando isso, Ellen White escreve: com tais armas têm sido em todos os tempos atacados os defensores da verdade. Os mesmos argumentos ainda se apresentam contra todos os que ousam mostrar, em oposição a erros estabelecidos, os simples e diretos ensinos da Palavra de Deus. Tais são os argumentos que têm influência decisiva sobre o mundo, mas não são mais conclusivos hoje do que o foram nos dias do Reformador. Ela continua: a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até ao fim da história deste mundo.
Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades se têm desvendado constantemente. Embora parecesse que Roma havia vencido com a eloquência de Aleandro, na verdade era o começo de sua derrota. O Espírito Santo moveu um membro daquela augusta Assembleia para dar um relato verdadeiro dos efeitos da tirania papal. Com nobre firmeza, o Duque Jorge da Saxônia se levantou naquela Assembleia Principesca e especificou com terrível precisão os enganos e abominações do papado e seus horrendos resultados. Disse ao concluir: tais são alguns dos abusos que clamam contra Roma. Toda vergonha foi posta à parte, e seu único objetivo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Somos informados de que anjos de Deus estavam naquela sala magnífica, lançando raios de luz entre as trevas do erro e abrindo mentes e corações para receber a verdade. Estava agora montado o palco para o reformador dirigir-se a esta grande assembleia, apresentando-lhes verdades simples e divinas. Amigos, enquanto o grande conflito continua, Deus está chamando homens e mulheres hoje para se levantarem e falarem sua verdade em amor, trazendo para a vida das pessoas o poder da Escritura e a esperança que ela traz. Você está disposto, em seu poder, a defendê-lo hoje? Nesse caso, convido você a dizer isso a ele agora mesmo, enquanto oramos juntos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos por dares a Martinho Lutero a coragem de se levantar, de falar com amor, mas com convicção, sobre a preciosa verdade bíblica que muitos de nós não valorizamos. Ajuda-nos, Senhor, a estar firmemente fundamentados nessa verdade bíblica, a lê-la, a orar sobre ela, a ser instruídos e a vivê-la por meio do seu poder. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer ao teu lado, enquanto vemos a breve vinda do Senhor aparecer. Ajuda-nos a enfrentar os tempos difíceis que estão por vir e perceber que, assim como estiveste com Martinho Lutero, estarás conosco. Obrigado pela palavra de Deus e pelo encorajamento que ela traz aos nossos corações e pela visão que ela nos dá sobre o ponto culminante do grande conflito quando Jesus voltará. Obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amen.